Atrevi-me a chamar-lhe pai. Capítulo 4. O encontro. Meu Mercedes preto funcionava em marcha lenta na entrada da garagem. Manzur estava de pé ao lado da porta do motorista, que ele conservava fechada até o último instante, protegendo o calor do carro contra o frio daquela noite outonal. Seus olhos negros ainda questionavam a minha decisão, mas sem comentários. Entrei no carro quente, ajeitei-me atrás do volante e saí para o meio do crepúsculo, com a Bíblia no assento ao meu lado. Todo mundo sabia onde todos viviam em Uá. O lar dos Mitchell ficava perto da entrada da fábrica de cimento de Uá, da qual minha família recebia parte de sua renda. Servia como centro de uma comunidade pequena e estranha, cerca de 10 quilômetros fora da cidade. As casas haviam sido construídas para abrigo temporário das tropas britânicas durante a Segunda Guerra Mundial. Recordava-me das poucas vezes que me havia aventurado nessa área, que as casas velhas e uniformes haviam perdido muito da caiação. Os tetos de zinco mostravam sinais de muitos remendos. Uma mistura estranha de expectativa e temor inundava-me enquanto dirigia. Eu nunca estivera em um lar missionário cristão antes. Tinha esperança de conhecer a identidade de meu homem misterioso, João Batista, e ao mesmo tempo temia uma certa, o que devia chamá-la, influência? Dos que podiam responder essa minha questão. O que pensariam meus ancestrais dessa visita a um missionário cristão? Pensei, por exemplo, no meu bisavô que havia acompanhado o famoso general britânico Nicholson através do desfiladeiro Khyber em uma das guerras do Afeganistão. Que vergonha essa visita seria para minha família. Sempre havíamos relacionado os missionários com os pobres e os párias da sociedade. Imaginei uma conversa com um tio ou uma tia na qual tentava defender-me, contando-lhes meus sonhos estranhos. Afinal de contas, dizia eu na cena que executava mentalmente, qualquer pessoa haveria de querer descobrir o significado de sonhos tão vívidos. O bairro dos Mitchell, a mortiça luz da noite que chegava, com seus bangalôs iguais, parecia, se possível, ainda mais descuidado. Depois de procurar acima e abaixo pelas vielas estreitas, descobri a casa dos Mitchell, perto da fábrica de cimento. Um bangalô pequeno e caiado de branco, por entre um bosque de amoreiras. Como cautela, ia estacionar o carro a alguma distância. Então, dando conta de mim, pensei que estava por demais receosa do que minha família ia pensar. Estacionei bem na frente da casa dos Mitchell, peguei a Bíblia e dirigi-me rapidamente para casa. Percebi o quintal bem cuidado e a varanda cercada de tela bem mantida. Estes missionários cuidavam bem do lugar onde moravam. A porta da casa abriu-se e um grupo de aldeãs, conversando alegremente, saiu. Todas elas vestiam um típico shalwar kameez, uma espécie de pijama frouxo feito de algodão, e traziam um dupatta, chale, ao pescoço. Eu estaquei, rígida. É claro que me iam reconhecer. Quase todo mundo me conhecia. Agora a história seria comentada por toda a região, que Begum Sheikh havia visitado um missionário cristão. Como para provar o que eu estava pensando, assim que elas me viram à luz que jorrava na porta da frente da casa dos Mitchell, pararam de conversar. Passaram apressadas por mim em direção à rua, cada uma levando a mão à testa em cumprimento tradicional. Não havia nada que eu pudesse fazer, a não ser continuar em direção à porta, onde a senhora Mitchell, de pé, perscrutava o escurecer. Mais de perto, sua aparência era como me lembrava ao vê-la à distância pela cidade. Jovem, pálida, quase frágil. Só que agora usava um shalwar kameez igual aos das aldeãs. Assim que me viu, ficou boquiaberta. Ora, Begum Sheikh? Exclamava ela. O quê?
Mas, entre, disse ela, entre. Fiquei contente em entrar na casa e escapar aos olhares das aldeãs, que eu tinha certeza estavam fixados em minhas costas. Entramos na sala de estar, pequena e singelamente mobiliada. A senhora Mitchell pegou o que parecia a cadeira mais confortável e colocou-a para mim, perto da lareira. Ela mesma não se sentou, mas de pé abria e fechava as mãos. Meu olhar captou algumas cadeiras em círculo no meio da sala. A senhora Mitchell explicou haver terminado um estudo bíblico com algumas mulheres locais. Tossiu nervosamente. Gostaria de uma xícara de chá? Perguntou ela, empurrando o cabelo para trás com a mão. Não, obrigada, respondi. Vim fazer uma pergunta. Olhei ao meu redor. O reverendo Sr. Mitchell está em casa? Não, ele foi de viagem ao Afeganistão. Fiquei sentida. A mulher em pé à minha frente era tão jovem. Seria ela capaz de responder às minhas indagações? Senhora Mitchell, aventurei-me, a senhora sabe alguma coisa acerca de Deus? Ela sentou-se em uma das cadeiras de madeira e olhou-me estranhamente. O único barulho na sala era o crepitar suave das chamas da lareira. Então ela disse calmamente: acho que não sei muito acerca de Deus, mas deveras o conheço. Que afirmativa extraordinária! Como é que uma pessoa podia ter a presunção de conhecer a Deus? Ainda assim, a confiança estranha da mulher dava-me segurança também. Antes de descobrir o que realmente estava acontecendo, dei por mim contando-lhe o meu sonho com o profeta Jesus e com um homem chamado João Batista. De algum modo estranho, tinha dificuldade em controlar a voz enquanto relatava a experiência. Ao contar-lhe a história, senti a mesma emoção que sentia no topo daquela montanha. Depois de descrever o sonho, inclinei-me para a frente. Senhora Mitchell, já ouviu falar de Jesus? Já ouvi falar de Jesus, mas quem é João Batista? A senhora Mitchell piscou os olhos e franziu a testa. Parecia que ela ia perguntar se eu realmente nunca ouvira falar de João Batista, mas em vez disso assentou-se de novo. Bem, Begum Sheikh, João Batista foi um profeta, precursor de Jesus Cristo, que pregou o arrependimento e foi enviado para preparar o caminho do Senhor. Foi ele que apontou para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Foi ele quem batizou Jesus. Por que meu coração deu um salto ao som da palavra batizou? Pouco sabia destes cristãos, mas todos os muçulmanos tinham ouvido de sua estranha cerimônia de batismo. Minha mente flutuou até as muitas pessoas que foram assassinadas depois do batismo. Isso também aconteceu durante o governo britânico, quando supostamente existia liberdade religiosa. Ainda em criança, eu tinha relacionado os dois fatos. O muçulmano era batizado, o muçulmano morria. Begum Sheikh? Levantei os olhos. Quanto tempo estivera sentada em silêncio? Senhora Mitchell, disse eu com um nó na garganta, esqueça-se de que sou muçulmana. Diga-me simplesmente o que quis dizer com conhecer a Deus. Conheço a Jesus, disse a senhora Mitchell, e eu sabia que ela pensava estar respondendo a minha pergunta. Então contou-me o que Deus havia feito por ela e pelo mundo, desfazendo o terrível abismo entre o homem pecador e o próprio Deus, ao vir pessoalmente visitar essa terra, na carne, como Jesus, e morrer na cruz por todos nós. A sala ficou novamente em silêncio. Podia ouvir caminhões passando na rodovia próxima. A senhora Mitchell não parecia estar com pressa de falar. Finalmente, quase sem acreditar nos meus próprios ouvidos, eu respirei e ouvi minha própria voz dizendo distintamente: Senhora Mitchell, algumas coisas estranhas têm acontecido em nossa casa ultimamente. Coisas do espírito, tanto boas quanto más. Sinto como se estivesse no meio de um imenso cabo de guerra. Preciso de toda a ajuda positiva que puder conseguir. A senhora podia orar por mim?
A mulher pareceu ficar espantada com meu pedido, e então, voltando a si, perguntou se eu queria ficar de pé, ajoelhar-me ou ficar sentada enquanto orávamos. Eu estremeci, subitamente horrorizada. Todas as alternativas eram igualmente inconcebíveis, mas lá estava essa mulher esbelta e jovem, ajoelhada no assoalho de seu bangalô. Eu imitei-a. Ó Espírito de Deus, orou a senhora Mitchell em voz suave. Sei que nada que eu possa dizer convencerá Begum Sheikh de quem é Jesus. Mas agradeço-te o tirares o véu de nossos olhos e o revelares Jesus a nossos corações. Ó Espírito Santo, faze isto para Begum Sheikh. Amém. Permanecemos ajoelhadas, pareceu-me por uma eternidade, e nesse silêncio confortador meu coração sentia um calor estranho. Finalmente a senhora Mitchell e eu nos levantamos. Isso aí é uma Bíblia? Isso aí é uma Bíblia, Madame Sheikh? Perguntou ela, indicando o volume cor de cinza que eu apertava contra o peito. Mostrei-lhe o livro. O que acha dele? Perguntou ela. É de fácil compreensão? Não muito, disse eu. É uma tradução antiga e ainda não me acostumei com ela. A senhora Mitchell foi a uma sala adjacente e voltou com outro livro. Eis um Novo Testamento escrito em inglês moderno, disse ela. É a tradução de Phillips. Acho muito mais fácil de compreender do que os outros. Gostaria de levá-lo? Sim, disse eu sem hesitação. Comece com o Evangelho de João, aconselhou a senhora Mitchell, abrindo o livro e marcando a página com um pedacinho de papel. Este é outro João, mas sua missão é parecida com a de João Batista. Obrigada, disse eu emocionada. Acho que já tomei muito do seu tempo. Ao preparar-me para sair, a senhora Mitchell disse, a senhora percebe, é tão interessante que um sonho a tenha trazido aqui. Deus muitas vezes fala aos seus filhos por meio de sonhos e visões. Enquanto ela me ajudava a vestir o casaco, eu perguntava a mim mesma se devia partilhar o meu outro sonho com ela, o sonho do vendedor de perfumes. Ele parecia tão bizarro, mas como já tinha acontecido várias vezes nessa noite estranha, descobri que estava possuída de uma audácia enorme, audácia que parecia vir de fora de mim. Senhora Mitchell, poderia dizer-me se há alguma ligação entre perfume e Jesus? Ela pensou por alguns instantes, a mão na maçaneta da porta. Não, disse ela, nada me vem à mente. Entretanto, vou orar a esse respeito. Enquanto eu dirigia para casa, experimentei pela segunda vez aquela mesma presença fragrante que percebera no meu jardim mais cedo naquele dia. Quando cheguei em casa naquela noite, eu li um pouco da porção da Bíblia chamada Evangelho de João, onde o escritor falava a respeito de João Batista, esse estranho homem que se vestia com pele de camelo e vivia no deserto conclamando o povo a preparar-se para a vinda do Senhor. Então, lá na segurança do meu próprio quarto, sentada no meu divã, rodeada de memórias e tradições de 700 anos de idade, um pensamento entrou de esguelha em minha mente, sem ser convidado, não desejado e rapidamente rejeitado. E se João Batista fosse um sinal vindo de Deus, um sinal que apontasse para Jesus, não estaria este homem apontando-me a Jesus também? É claro que a ideia era inconcebível. Tirei-a da mente e adormeci. Nessa noite dormi profundamente. Enquanto o muezzin chamava-me à oração na manhã seguinte, senti alívio em poder ver as coisas com clareza de novo. Que série bizarra de pensamentos havia brincado em minha mente na noite anterior. Mas agora que o muezzin me recordava de onde se encontrava a verdade, senti-me segura outra vez, distante daquelas influências cristãs perturbadoras. Nesse instante, Raishan entrou, não com o chá, mas com um bilhete que disse ter acabado de receber. Era da senhora Mitchell. Tudo o que dizia era: leia 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14.
Peguei a Bíblia que ela me havia dado e procurei até encontrar o capítulo e o versículo. Então, ao ler, sustive o fôlego. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Sentada na cama, reli a passagem, minha compostura de um minuto atrás esmagada. O conhecimento de Jesus manifesta-se em todo lugar como uma adorável fragrância. Em meu sonho, o vendedor havia colocado o frasco dourado de perfume na minha mesa de cabeceira, dizendo que o perfume se espalharia pelo mundo todo. Na manhã seguinte, eu tinha encontrado minha Bíblia no lugar onde o perfume estivera. Estava tudo muito claro. Não queria pensar mais a respeito disso. Tocar a campainha pedindo chá, é isso que eu devia fazer. Tocar a campainha pedindo chá, trazer a vida de volta à sua perspectiva normal, rapidamente, antes que qualquer outra coisa saísse errada. Embora a senhora Mitchell me tivesse convidado a voltar, senti que era melhor não fazê-lo. Parecia-me agora uma decisão lógica eu pesquisar a Bíblia por mim mesma. Não desejava ser levada ao redor por nenhuma influência externa. Mas certa tarde, Nurjan entrou apressadamente em meu quarto com um olhar estranho no rosto. O reverendo e a senhora Mitchell vieram fazer-lhe uma visita, disse ela quase sem fôlego. Levei as mãos à garganta. Por que viriam aqui? Indagava-me a mim mesma. Entretanto, voltando a mim rapidamente, disse à criada que os introduzisse na sala de visitas. David Mitchell, um homem magro de cabelos cor de areia, irradiava o mesmo calor amistoso da esposa. Os dois pareciam tão felizes em ver-me que esqueci o desconforto que a visita deles me causava. A senhora Mitchell foi para apertar-me as mãos, mas no último instante jogou os braços ao meu redor. Eu fiquei espantada. Ninguém fora de nossa família, nem mesmo nossos amigos mais íntimos, jamais me havia abraçado desta maneira. Eu enrijeci-me, mas a senhora Mitchell pareceu não notar minha reação. Mais tarde tive de admitir que essa demonstração de amizade agradara-me. Não podia ter havido nenhuma hipocrisia na saudação dela. Estou muitíssimo contente em conhecer a Dama das Flores, exclamou David, com um jovial sotaque norte-americano. Olhei para a senhora Mitchell e ela sorriu. Deixe-me explicar. Quando a senhora foi à nossa casa, eu quis que David soubesse imediatamente, pois havíamos falado a seu respeito muitas vezes desde o dia em que visitamos seu jardim na primavera passada. Passei-lhe um telegrama, entretanto não queria usar o seu verdadeiro nome, a fim de protegê-la. Enquanto pensava em como referir-me à senhora pelo telegrama, olhei para fora da janela e vi as flores que haviam nascido das sementes que nos dera seu jardineiro. Veio-me à mente o nome, Dama das Flores, e esse ficou sendo o código para o seu nome. Sorri. Bem, de hoje em diante podem chamar-me Bilks. E por favor, disse a senhora Mitchell, chama-me Sainov. Foi uma visita estranha. Acho que esperava certa pressão da parte dos Mitchell quanto a aceitar sua religião, mas nada parecido com isso aconteceu. Tomamos chá e conversamos. Questionei Jesus ser chamado Filho de Deus, pois para os muçulmanos não há maior pecado do que fazer tal reivindicação. O Alcorão afirma vezes sem conta que Deus não tem filhos. E essa trindade? Perguntei. Então Deus é três? Como resposta, David comparou Deus ao sol que se manifesta em 3 tipos diferentes e criativos de energia: calor, luz e irradiação. Um relacionamento trinitário que junto perfaz o sol, mas que separadamente não é o sol. E logo depois se despediram. De novo, por vários dias encontrei-me a sós com 2 livros, o Alcorão e a Bíblia. Continuei a ler a ambos, estudando o Alcorão por uma lealdade familiar, mergulhando-me na Bíblia com uma fome estranha interior.
Entretanto, às vezes hesitava em pegar a Bíblia. Eu sabia que Deus não podia estar em ambos os livros porque as mensagens deles eram tão diferentes. Mas, quando minha mão hesitava em apanhar o livro que a senhora Mitchell me havia dado, eu sentia um desânimo estranho. Na semana passada eu tinha vivido num mundo de beleza, não em um jardim visível criado por mim, com sementes e água, mas um jardim interior criado por uma conscientização espiritual nova. Entrei nesse mundo de beleza pela primeira vez por meio dos meus 2 sonhos. Então tornei-me cônscia desse mundo pela segunda vez na noite que encontrei a presença indefinivelmente gloriosa no meu jardim. E o conhecera outra vez, quando obedeci ao impulso que me levou à casa dos Mitchell. Nos dias seguintes, lenta e claramente, comecei a perceber que havia uma maneira de voltar ao meu mundo de beleza. E ler o livro cristão parecia, por motivos que não podia definir, a chave para a reentrada nesse mundo. Então, certo dia, o pequeno Mahmoud veio a mim, com a mão na cabeça, tentando não choramingar. Meu ouvido, mamãe, disse ele com a voz perpassada de dor. Dói muito. Abaixei-me e examinei-o cuidadosamente. Sua tez, geralmente rosada, tinha se tornado pálida, e embora Mahmoud não fosse o tipo de criança que vivesse a reclamar, eu podia ver as manchas de lágrimas em suas bochechas redondas. Eu coloquei-o na cama imediatamente e cantei suavemente para ele. Seu cabelo negro destacava-se contra o travesseiro branco. Depois de ele fechar os olhos, fui ao telefone e disquei para o Hospital da Família Sagrada em Rawalpindi. Dentro de 1 minuto, Tony estava no telefone. Ela concordou que devíamos levar Mahmoud para o hospital imediatamente e que marcaria um exame completo para a tarde do dia seguinte. Eu podia ficar num quarto adjacente e teria um quarto menor pegado ao meu para uma criada. Já era quase noite quando nos alojamos no hospital. Tony tinha a noite livre para passar conosco. Logo, Mahmoud e a mãe estavam dando risadas por causa de algumas gravuras que Mahmoud estava pintando num livro que ela lhe havia trazido. Eu, recostada na cama, lia a Bíblia. Também havia trazido comigo o Alcorão, mas a essa altura eu lia o Alcorão por um sentimento de dever mais do que interesse. De repente as luzes do quarto tremularam e se apagaram. Ficou totalmente escuro. Outra falta de energia, disse eu, exasperada. Você viu algumas velas? Num instante a porta se abriu e uma freira entrou com uma lanterna. Espero que a escuridão não os tenha incomodado, disse ela alegremente. Arranjaremos algumas velas rapidamente. Reconhecia. Era a doutora Pia Santiago, uma senhora franzina de óculos filipina, responsável por todo o hospital. Havíamos nos conhecido em uma visita anterior. Quase imediatamente outra freira entrou com velas e num instante a cálida luz invadiu o quarto. Mahmoud e Tony retomaram a conversa interrompida. Fiquei conversando com a doutora Santiago. Não podia deixar de notar que ela olhava fixamente para a minha Bíblia. A senhora se incomoda de eu me sentar um pouco? Perguntou a doutora Santiago. Seria um prazer, disse eu, presumindo que fosse simplesmente uma visita de cortesia. Ela sentou-se numa cadeira ao pé da cama. Oh, disse ela, tirando os óculos e enxugando a testa com um lenço. Tem sido uma noite tremendamente movimentada. Meu coração simpatizava com ela. Os muçulmanos sempre tiveram respeito por essas santas mulheres que desistiam do mundo a fim de servir ao seu Deus. Sua fé podia estar colocada em lugar errado, mas sua sinceridade era real. No decorrer da conversa, percebi que essa mulher tinha algo mais em mente. Era a Bíblia. Podia vê-la olhando para ela com curiosidade crescente.
Finalmente, inclinando-se para a frente, perguntou em tom confidencial: Madame Sheikh, que está a senhora fazendo com uma Bíblia? Estou em busca sincera de Deus, respondi. E então, enquanto as velas diminuíam, contei-lhe a princípio um tanto cautelosa e depois com audácia crescente os meus sonhos, minha conversa com a senhora Mitchell e estar comparando a Bíblia com o Alcorão. O que quer que aconteça, enfatizei, devo encontrar Deus, mas estou confusa a respeito de sua fé. Disse finalmente, compreendendo que enquanto falava descobria algo importante. Vocês parecem tornar Deus tão, não sei, tão pessoal. Os pequeninos olhos da freira encheram-se de compaixão. Ela inclinou-se para frente. Madame Sheikh, disse ela com a voz cortada de emoção. Só há uma maneira de descobrir por que sentimos assim. E essa maneira é descobrir por si mesma, por estranho que isso possa parecer. Por que a senhora não ora ao Deus que está buscando? Peça-lhe que lhe mostre o caminho, converse com ele como se ele fosse seu amigo. Eu sorri. Era como se ela estivesse sugerindo que eu fosse conversar com o Taj Mahal, mas então a doutora Santiago disse algo que passou através de mim como uma descarga elétrica. Ela se achegou mais perto, tomou-me as mãos, lágrimas corriam-lhe pelas faces. Converse com ele, disse ela muito calmamente, como se ele fosse seu pai. Endireitei-me rapidamente. Um silêncio de morte enchia o quarto. Até a conversa de Mahmoud com Tony ficara pendurada entre pensamentos. Olhei para a freira cujos óculos rebrilhavam à luz da vela. Conversar com Deus como se fosse meu pai. O pensamento sacudia minha alma com a maneira peculiar que a verdade possui de, ao mesmo tempo, espantar e confortar. Então, como se de comum acordo todos começaram a falar a uma só vez. Tony e Mahmoud riram, concordando que o guarda-sol devia ser pintado de roxo. A doutora Santiago sorriu, levantou-se, desejou felicidades a todos, arrepanhou o hábito e saiu do quarto. Nada mais foi dito a respeito da oração ou do cristianismo. Entretanto, passei o resto dessa noite e a manhã do dia seguinte estonteada. O que tornava a experiência especialmente misteriosa era o fato de os médicos não poderem encontrar nada errado com Mahmoud, que continuava a dizer que o ouvido não lhe doía nem um pouquinho. A princípio, irritei-me com a perda de tempo e com o trabalho que tudo isso havia acarretado. Então veio-me o pensamento de que talvez, de alguma maneira mística, Deus tinha aproveitado essa situação para colocar-me em contato com a doutora Santiago. Mais tarde, nessa manhã, Manzur levou-nos de volta ao Ó. Ao deixarmos a rodovia Tronco Grande e entrarmos em nossa rua, eu podia ver o teto cor de cinza de minha casa através das árvores. Geralmente via minha casa como um retiro afastado do mundo, mas hoje parecia existir uma diferença na casa, como se algo especial estivesse para acontecer. Ao aproximarmos-nos da casa, Manzur começou a buzinar. Os criados correram a rodear o carro. O pequeno está bem? Perguntavam todos ao mesmo tempo. Sim, assegurei-lhes que Mahmoud estava bem, mas minha mente não estava nas festividades do retorno ao lar. Encontrava-me nesse novo caminho à busca de Deus. Subi para o meu quarto a fim de meditar em tudo o que estava acontecendo. Muçulmano algum tinha certeza. Jamais havia pensado em Alá como pai. Desde a infância, haviam-me ensinado que a maneira mais certa de conhecer Alá era orar 5 vezes por dia, estudar o Alcorão e nele meditar,
mas as palavras da doutora Santiago continuavam vindo-me à mente. Converse com Deus, converse com Ele, como se fosse seu pai. Sozinha no quarto, ajoelhei-me e tentei chamá-lo de pai, mas foi um esforço inútil. Levantei-me desapontada. Era ridículo. Será que não era pecado tentar trazer o grande ser ao nosso próprio nível? Nessa noite dormi mais confusa do que nunca. Acordei horas mais tarde. Já passava da meia-noite. Meu aniversário, 12 de dezembro. Completava 47 anos de idade. Senti uma excitação momentânea. Lembrei-me da infância, quando os aniversários eram festivais com bandas de música no gramado, jogos, parentes chegando em casa o dia inteiro. Agora não haveria celebração. Alguns telefonemas talvez. Nada mais. Ah, como sentia a falta dos dias da infância. Pensava em meus pais e vinham-me à mente as lembranças melhores que tinha deles. Mamãe tão amorosa, tão real e linda. E papai, eu tinha tanto orgulho dele, de sua alta posição no governo indiano. Ainda podia vê-lo, impecavelmente vestido, ajeitando o turbante ao espelho antes de sair para o escritório. Os olhos amigos sob a sobrancelha cerrada, o sorriso gentil, as feições definidas e o nariz aquilino. Uma das minhas recordações mais queridas era vê-lo trabalhando no seu escritório. Embora vivêssemos numa sociedade em que os filhos recebiam mais atenção do que as filhas, papai dava valor igual a todos. Muitas vezes, quando criança, quando tinha uma pergunta que queria fazer-lhe, eu ficava olhando-o da porta do escritório, hesitando em interrompê-lo. Então os olhos dele encontravam-se com os meus. Pondo a caneta sobre a mesa, ele se inclinava para trás e chamava: Kisha? E eu entrava devagar no gabinete, cabisbaixa. Ele sorria e mostrava a cadeira perto da sua. Venha, minha querida, sente-se aqui. Então colocava os braços ao meu redor e atraía-me a si. Agora, minha pequena Kisha, perguntava ele gentilmente, que posso fazer por você? Papai era sempre o mesmo, não se importava que eu o incomodasse. Sempre que eu tinha uma pergunta ou um problema, não importava quão ocupado ele estivesse, ele colocava de lado o seu trabalho e devotava-me atenção total. Já passava da meia-noite e eu, deitada na cama, saboreava essas recordações maravilhosas. Ah, obrigado, murmurei para Deus. Será que eu estava realmente conversando com ele? Subitamente, um raio de esperança atingiu-me. Simplesmente suponhamos, que Deus fosse como um pai. Se meu pai terreno colocava tudo de lado para ouvir-me, também não o faria meu pai celestial? Tremendo de emoção, saí da cama, ajoelhei-me no tapete, olhei para o céu e, numa compreensão nova e rica, chamei a Deus de meu Pai. Eu não estava preparada para o que ia acontecer.